Le Congo crie. Le Congo crie. La situation. La situation Le Congo Congo crie. crie. Le Congo crie. Le Congo crie. Mais vous ne les entendez pas. Complètement. Quando eu me pendant il me parlait toute poil, je vois les vies en rose. Il me dit d'amour, d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon cœur, un bras de bonheur, dont je connais les cas. C'est lui pour moi pour lui dans les filles. Il me l'a dit la journée pour la vie. Et dès que j'ai la passerelle, alors j'en sens et moi mon cœur qui bat. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors j'en sens et moi mon corps qui bat. Kinshasa est la 12e plus grande ville francophone du monde et également la capitale de la République démocratique du Congo. Selon les rapports sur les violences urbaines et rurales publiés par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, le Congo est l'un des pays les plus pauvres et violents du monde. Le manque de couverture médiatique de cette situation calamiteuse par les grands médias hégémoniques est un problème qui crie et soigne les sangs. Les sangs marqués de l'air, tant dans l'âme que sur les scores des Congolais qui est vivant, ou plutôt, est survivant. A República Democrática do Congo. Hoje, com uma população de quase 106 milhões de habitantes, é o quarto país mais pobre do mundo, tendo um PIB per capita de menos de $630, com apenas 16,17% da população com acesso a saneamento básico e uma taxa de desnutrição de 37%. Todos esses dados combinados dão aos congoleses uma expectativa de vida de menos de 60 anos. Números gritantes, que revelam a tremenda pobreza sentida na carne e na alma do país. Mas para além de reveladores, os números propõem uma ambiguidade implacável. Com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Congo é o segundo maior país da África e o 11º maior país do mundo, com um território rico em minerais essenciais para as atividades imperialistas, sobretudo do desenvolvimento tecnológico. Como uma nação com esses recursos pode se encontrar em condições tão degradantes para a vida humana? Bom, isso não começou agora, pois assim como todo país vítima da colonização e do imperialismo, sua espoliação tem um começo evidente, uma data marcada, e com muitos rastros que explicam a lacuna de humanidade existente hoje no país. E o quanto que quem no final acaba lucrando com isso são as grandes empresas, os grandes monopólios. Não acho que não vamos dizer assim, você sabe disso, que a história não é que a história se repete, né? Isso é um engano, mas a perspectiva colonizadora permanece, né? Permanece, e aí digo mais, como uma provocação, inclusive a gente não noticia
porque nós tendemos a naturalizar. Né? Como se a violência em África fosse um pressuposto de África. E porque a gente ignora todo um passado colonial, pré-colonial, não gosto do termo pré-colonial, mas um passado pré-colonial, ou essas inventividades e alternativas por fora do colonialismo que foram sabotadas sistematicamente. O ano era 1483 quando chegaram os portugueses, os primeiros colonizadores do que hoje é a República Democrática do Congo. Quando chegaram, assim como todo o processo de colonização, os europeus encetaram as espoliações ao país, extraindo principalmente mão de obra e recursos naturais. Contudo, a presença portuguesa não era tão firme como foi em outros países da África e no Brasil. A exploração do Congo por Portugal se dava muito mais como uma continuação da colonização angolana que propriamente uma espoliação direcionada ao Congo. Prova disso é que o país africano possuía um reino, com representantes legais, rei e corte. Contudo, mesmo Portugal permitindo a existência do Reino do Congo, ele nunca foi soberano, e sempre esteve à mercê dos interesses portugueses. Até que em 1827, o Reino do Congo assina um tratado de vassalagem a Portugal, formalizando assim uma colonização que sempre existiu. E assim seguiu o destino do Congo, até que em 1876 acontece a Conferência Geográfica de Bruxelas. Ela visava construir uma associação comunitária, que no papel tinha como objetivo civilizar e melhorar a vida dos povos africanos durante a expansão imperialista, mas que no fundo servia de pretexto para legitimar e intensificar a exploração não só do Congo, mas de toda a África. Esse foi o primeiro contato do Congo com a Bélgica, uma relação de sangue e terror, mas que teve seu início com um pretexto supostamente humanitário. Assim, durante os anos 1884 e 1885, foi convocada a Conferência de Berlim, que tinha como alicerce partilhar o continente africano entre as grandes potências europeias. E como resultado do evento, o que conhecemos hoje como a República Democrática do Congo passou a ser propriedade do rei Leopoldo II da Bélgica. O Congo entre os anos de 1885 e 1908 não era nem mesmo considerado uma colônia belga. Ele era literal e explicitamente uma propriedade privada do monarca vigente. E assim era reconhecido pela comunidade internacional da época. A exploração de Leopoldo II foi marcada por diversas atrocidades. Para além da exploração da mão de obra escrava que visava a extração de marfim, ouro e principalmente borracha, as punições aplicadas a mando do monarca conseguiam superar a crueldade da escravidão. A prática de decepar mãos e pés como forma de castigo, caso os escravizados não batessem sua cota de extração de borracha diária, foi trazida à África por Leopoldo II. Homens, mulheres, crianças e idosos tinham membros decepados todos os dias no Congo belga. Para além dos esquartejamentos, estupros coletivos, privação de comida e chicotadas eram punições muito utilizadas. Como consequência da carneficina propagada e executada pelo monarca belga, estima-se que somente em 15 anos, de 5 a 10 milhões de congoleses foram mortos somente em decorrência das torturas e das condições precárias. Mas o número de mortos estimado pelo livro O Fantasma do Rei Leopoldo, de Adam Rothschild, publicado em 1999, afirma terem sido mais de 25 milhões o número de mortos ao longo da colonização belga. Com tamanho maquinário de tortura, o mesmo livro aponta que Leopoldo II teria lucrado mais de 220 milhões de francos, ou $1 bilhão, se convertido para valores atuais. Após décadas e mais décadas de opressão e violência declarada, a República Democrática do Congo consegue sua independência nos anos 60. O que deveria ser um motivo para um recomeço, com autonomia e soberania, se tornou novamente um pesadelo. Com uma sequência de guerras civis marcadas pela desigualdade e violência, para chegarmos hoje ao conflito atual. Contudo, a guerra que hoje acomete o Congo tem ligação direta com sua antiga colonizadora, e com sua prática de segregação, inclusive como modelo de desenvolvimento. No final do século XIX, a região que hoje compreende Ruanda foi entregue à Alemanha, após a Conferência de Berlim. Com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o território passou ao controle da Bélgica, sob mandato da Liga das Nações. Foi durante esse domínio belga que o conceito rígido de etnias Tutsi e Hutu foi cristalizado. Antes, a distinção entre eles eram muito mais fluidas, baseadas em critérios econômicos e sociais, mas não raciais. Os Tutsi, em geral, eram criadores de gado. Passaram a ser vistos pelos colonizadores como naturalmente superiores aos Hutu,
que via de regra eram agricultores. Essa ideia foi reforçada por teorias racistas e pseudocientíficas da época, como a teoria amítica, que atribuía aos Tutsis uma origem mais próxima europeia, segundo o livro When the Victims Become Killers, de Mahmoud Madami, de 2001. Os belgas institucionalizaram essas divisões, emitiram carteiras de identidade com marcação étnica e consideram privilégios políticos e educacionais aos Tutsis. O que antes era uma hierarquia social mutável tornou-se um sistema rígido de dominação e exclusão. Com a independência de Ruanda em 1962, as estruturas deixadas pela colonização não desapareceram, apenas inverteram-se. O poder passou para os Hutu, que por décadas reprimiram os Tutsi com a mesma força com que foram oprimidos. Esse ciclo de violência culminou no genocídio de 1994, quando cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados em apenas 100 dias. Isso tudo segundo a Comissão Internacional sobre o Genocídio em Ruanda de 1999. Mas a história não termina ali. Após o genocídio, milhares de Hutus, inclusive os Hutus envolvidos nas matanças, fugiram para o vizinho Zaire, hoje conhecido como a República Democrática do Congo. Lá, em campos de refugiados armados, reorganizaram-se milícias. O novo governo de Ruanda, liderado por Tutsis do grupo Frente Patriótica Ruandesa, FPR, reagiu. Em 1996, invadiu o leste congolês, alegando autodefesa e a necessidade de desmantelar essas forças. Desde então, o conflito congolo-ruandês se arrasta em múltiplas camadas. Uma guerra de fronteira, interesses minerais, de identidades feridas. O colonialismo europeu plantou as sementes, a distinção racializada e a rivalidade artificial. E o solo fértil da instabilidade pós-colonial faz germinar a violência cíclica, que ainda hoje consome a região. No leste do Congo, onde montanhas cercam os lagos e a terra esconde tesouros minerais, a guerra não termina. Ela apenas muda de nome e de rosto. Desde a invasão ruandesa de 1996, sob o pretexto de perseguir genocidas hutus refugiados, a presença militar de Ruanda no território congolês tem sido constante e controversa. O grupo rebelde M23, ou o Movimento 23 de Março, é o mais recente avatar dessa interferência. Formado por ex-militares congoleses majoritariamente tutsis que se rebelaram em 2012, alegando quebras de acordos de paz por parte do governo congolês. Mas o M23 é mais que um grupo de insurgentes. Para muitos analistas, trata-se de uma extensão velada dos interesses do governo de Ruanda. Paul Kagame, presidente ruandês desde 2000 e figura central no pós-genocídio, é acusado por diversas organizações internacionais de fornecer apoio logístico, militar e estratégico aos rebeldes, embora o governo ruandês negue sistematicamente tais envolvimentos. Tudo o que faz o M23 é com o aval do governo de Ruanda. Ruanda é como se fosse um Israel africano, afirmou o vendedor ambulante François Mankele, num paralelo que ilustra não só o poder regional de Kigali, mas também sua blindagem diplomática no cenário internacional. De fato, a ONU foi taxativa em seu relatório de grupo de especialistas sobre a República Democrática do Congo, publicado em 2022. Abre aspas. Há provas sólidas e documentadas de que o que Ruanda fornece apoio ao M23, inclusive com tropas regulares, operando em solo congolês. Fecho aspas. A motivação vai além de questões étnicas. O subsolo de Kivu, província epicentro no conflito, guarda coltan, ouro e cobalto, minerais estratégicos para a indústria tecnológica global. O controle desses recursos é uma peça-chave da geopolítica africana contemporânea. Estima-se que só em 2023, mais de 6,9 milhões de pessoas tenham sido deslocadas internamente da República Democrática do Congo, muitas delas por conta da expansão do M23 e da violência associada.
Isso tudo segundo o Relatório Global de Migração Interna de 2024, publicado pela ONU. Ruanda se vê como bastião de ordem e desenvolvimento num continente fragmentado por crises. Kagame se projeta como um modernizador implacável, mas críticos apontam que esse progresso é sustentado por repressão interna e expansionismo regional. A República Democrática do Congo, por sua vez, acusa Ruanda de agressão e pilhagem, e, ao mesmo tempo, luta para conter suas próprias fraquezas institucionais e militares. O leste congolês se tornou, assim, palco de uma guerra prolongada, onde a história pesa como chumbo. Não apenas o presente que sangra, são as cicatrizes do colonialismo, os traumas do genocídio, os silêncios das potências estrangeiras e a ganância pelo que jaz sob a terra. Aí tem uma coisa que a gente precisa dizer em cifras, né? E é muito louco como a gente não olha para isso. Por exemplo, mais uma vez, parabéns. É incrível isso, né? E como é distante, a gente não tem bibliografia, mano. Tem um livro maravilhoso sobre a história do Congo que só tem em inglês. Ah, não, mas todo mundo lê inglês. Não, todo mundo não lê inglês. Não, precisava dessa bibliografia para o curso de graduação, entendeu? É isso, tinha que ter um livro incrível sobre a história do Congo, de um historiador inglês que vai traçar um pouco essa ideia, inclusive ligada aos recursos naturais do Congo. Eu li algumas partes ali com o meu inglês macarrônico. E estou pontuando isso por quê? Porque quando a gente vai olhar, a gente está falando em perspectiva, as cifras chegam, claro, não é mortos na guerra, mas consequência dessa guerra nesta região, as cifras chegam em 5 milhões. Né? As cifras chegam, por isso que eu digo, o Congo nunca teve paz. A gente sempre, quando vai falar no Congo, a gente fala em cifra de milhões. Como uma população que está se organizando, como uma população que busca, mais uma vez, isso que eu falo. Por isso que eu não gosto da ideia, quais são as saídas para o desenvolvimento do Congo? Isso é uma postura colonizadora. Se é desenvolvimento do Congo, a própria população do Congo pode encontrar com os milhões de recursos naturais que ela tem, né? Por isso, eu sou muito nerd, por isso que eu adoro a provocação do Pantera Negra ali, do filme da história. Ou seja, ali é uma saída de desenvolvimento, claro, fantasiosa, mas no sentido de que o Congo tem muitas possibilidades. Só que não se dá paz a essa nação, né? Por conta dos seus imensos recursos naturais que ela possui. Então, se eu tivesse que fazer uma ponte, né, um paralelo, eu acho que é isso que liga, da borracha à maçã, adorei. Eu acho que é isso que liga esta guerra hoje que ocorre, né, e com esta ainda manobra política de ser responsável. Na poeira vermelha de Kivu e Goma, onde a infância se esconde entre trincheiras de esperança, o futuro ainda luta para nascer. O silêncio que se segue a cada disparo é mais ensurdecedor que a própria guerra, porque nele ecoam as ausências de justiça, paz e humanidade. Ruanda e Congo, Tutsis e Hutus, vítimas e algozes, todos mergulhados num ciclo onde o passado não passa e o presente sangra. Mas por trás das divisões étnicas há uma engenharia maior, invisível, porém precisa, movida por fios de cobre, chips de silêncio e minerais raros que fazem girar o mundo. O coltan, o cobalto, o ouro, extraído com as mãos de meninos que nunca viram a escola, são ingredientes invisíveis nos nossos celulares, tablets e computadores. Segundo o Global Witness, organizações armadas controlam vastas cadeias de extração mineral no leste do Congo. E o lucro dessas rotas ilegais aumenta tanto o conflito quanto os balanços das gigantes tecnológicas. De acordo com o relatório do Enough Project, em 2023, empresas como Apple, Tesla e Samsung ainda enfrentam sérias dificuldades para garantir cadeias de suprimentos livres de vínculos com zonas de conflito. É como se cada mensagem enviada de um iPhone, cada recarga em um Tesla, carregasse, ainda que de maneira invisível, fragmentos de uma guerra esquecida. Em entrevista exclusiva com o geógrafo e influenciador Elias Jabbour, ele afirma: a autodeterminação dos povos é tão temida pelas grandes potências globais, sobretudo aquelas com passado e presente imperialista, porque ela pode despertar a consciência dos mesmos de seu tamanho e de sua grandeza. A soberania congolesa e africana,
ainda é para muitos um ato de insubmissão. Mas entre as vozes dos gabinetes e as cifras dos relatórios, a voz do povo. Como a de François Mankele, o mesmo vendedor ambulante de antes. Ele afirma que sinto falta da minha casa. Tive que fugir de lá com toda a minha família. Toda essa idiotice de guerra entre Tutsis e Hutus, no fundo não percebem que deveríamos estar dando as mãos e não criando outro genocídio. Talvez essa guerra, como tantas outras, não seja feita por ódio, mas por cálculo. E talvez o mais trágico não seja a ausência de paz, mas o fato de que ela sempre foi desejada pelos que realmente lucram com o caos. E agora, ao som de Je ne regrette rien, de Edith Piaf, que canta a redenção sem remorso, nos perguntamos: quantas lágrimas mais serão derramadas até que a África possa, enfim, cantar o mesmo verso com verdade e sinceridade? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie